Boa noite a todos, e especialmente a todas, né? Cumprimentar e reconhecer e agradecer às mulheres presentes aqui esta noite. Se convencionou, né, que hoje seria um dia para a gente celebrar essa parcela tão importante da nossa comunidade, da nossa sociedade. Mas por que isso se convencionou no dia 8 de março? Porque houve no passado, no começo do século XX, várias mobilizações em busca dos direitos civis para as mulheres, que eram bastante oprimidas, especialmente porque era uma classe operária que era pouco valorizada. Então vários eventos aconteceram, especialmente no mês de março, no começo do século passado. E um dos eventos que se julgou o mais importante foi o dia 8 de março, quando um grupo de mais de 90 mil mulheres russas foram para a rua reivindicar os seus direitos, principalmente o direito a voto, reivindicar o término da guerra, que naquele momento era a Primeira Guerra Mundial, para que seus maridos, seus filhos voltassem da guerra, e por comida, que havia uma grande fome assolando a Rússia naquele momento. Isso ficou conhecido como o movimento Paz e Pão. Entre outros movimentos, outros eventos que também aconteceram anos anteriores, com mulheres sofrendo mortes em incêndio, principalmente numa fábrica de roupas femininas em Nova York, no ano de 1911. Então foram vários eventos que culminaram com esse dia, que é o dia de vocês, mulheres, mas sempre lembrando que é um dia de luta e um dia que toda a sociedade deve olhar e desenvolver esse sentimento de caridade para com as nossas irmãs, mães, esposas e filhas. Um parabéns a vocês e que vocês possam viver essa luz, viver esse momento especial no dia de hoje. Vamos, para a gente começar de fato a nossa doutrinária de hoje, fechar os nossos olhos, uma respiração profunda para a gente poder relaxar também, absorver essa energia positiva desse ambiente que a gente frequenta todas as quartas-feiras, pedindo a iluminação dos nossos mentores pessoais, dos mentores da nossa Casa Espírita Corrente do Bem, elevando o nosso pensamento a Deus, especialmente pedindo que Jesus Cristo possa nos iluminar a todos. Que assim seja. Bem, essa noite nós temos um tema bem atual, mas também um tema que já na época de Jesus, ele já debatia, já procurava trazer para as pessoas como uma forma de conduta, uma forma de viver da forma correta. Mas antes disso nós vamos refletir sobre um fato, vamos trazer uma parábola que tem a ver com o comportamento da nossa sociedade de maneira geral. Vamos imaginar uma situação inusitada. Vamos imaginar que aqui nesse salão a gente se depara com uma poça d'água. Existem 3 tipos de pessoas na sociedade, e isso é uma coisa que não é de hoje, é uma regra praticamente para toda a história da nossa civilização. O primeiro grupo, que infelizmente é o grupo de maior número da nossa sociedade, vai passar pela poça, vai pisar em cima, não vai dar bola. Quando muito vai dizer assim, não é culpa minha, não é responsabilidade minha, é responsabilidade de quem cuida desse lugar. E se for um lugar público, mais ainda, eu já pago impostos para alguém fazer isso para mim. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é um grupo já mais bem intencionado, chega, se depara com aquela poça, vai correndo logo pegar um pano, um rodo, né? E vai tentar secar aquilo ali, deixar limpo, né? Para que ninguém escorregue, para que a sujeira não aumente, não fique uma coisa muito lameada ali naquele lugar. São pessoas bem intencionadas, mas elas já não vão na raiz do problema.
aí nós temos um terceiro grupo de pessoas que chegam ali, se deparam com a poça, olham para cima, identificam que tem um vazamento, tem uma goteira lá, e aquilo é a causa motivadora daquela poça. E providencia que aquela goteira, que aquele furo lá no telhado seja consertado e a poça não apareça mais. Então esses são os três tipos de pessoas. A pessoa que não está disposta a colaborar, tampouco ajuda, tampouco sugere melhoria para a nossa sociedade. Tem um segundo grupo bem intencionado, né, que quer contribuir, que quer participar, mas não vai à raiz do problema. E o terceiro grupo, né, esse sim, busca ir a fundo, busca identificar o problema e realmente age de forma a fazer com que a sociedade amadureça, cresça moralmente e avance, seguindo aqueles preceitos que o Cristo semeou para nós. Amor ao teu próximo, pensamento sempre positivo com relação à vida, né? Agregando sempre coisas positivas para as pessoas, servindo realmente ao propósito que nos faz encarnados, o propósito que nos traz essa vida, que é construir um mundo melhor. Vamos refletir sobre isso na noite de hoje, que hoje nós vamos falar sobre um assunto também interessante, e o Cristo já falava muito sobre isso no seu tempo, que é a avareza. Então, o que diz a avareza à luz da doutrina espírita? Então, a avareza é um substantivo feminino, que é uma qualidade ou característica de quem é avarento, que tem apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. É sinônimo de falta de generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice. Na sua raiz no latim, ela quer dizer avaritia, né? Ou cobiça, desejo excessivo por haveres. Então, para vocês verem a raiz dessa palavra, é uma pessoa que dá muito mais valor às coisas materiais do que aquelas coisas que são do espírito, ou mesmo as coisas que são realmente importantes na nossa vida. Porque nós sabemos que o material, no fim de tudo, fica tudo aqui. Dentro não leva dessa vida nem sequer um átomo. E lá no Antigo Testamento, várias passagens falam sobre essa tendência da avareza, né? E lá em Provérbios consta o seguinte: o sábio que tem consciência de que a ganância, a cobiça, em suma, a avareza, acaba com a vida do seu dono. E quem lucra com ganhos desonestos perturba sua própria casa, mas quem odeia ofertas de suborno viverá. Então, já lá no Antigo Testamento, os profetas lá do Antigo Testamento já falavam sobre os males, sobre as consequências que isso causa na nossa vida, né? Trazendo já um conhecimento inicial, falando a respeito do mal que é a ser avarento, o mal que há em se dar mais importância às coisas materiais do que às coisas do coração. E aí a gente contraria com esse sentimento, com esse jeito de agir, a gente contraria a Deus. Porque Deus de bondade, Ele, na origem do ser humano, Ele compartilha a vida. Deus compartilha tudo, Ele não segura nada para si. Se nós observarmos o universo, ou mesmo o nosso planeta, os recursos disponíveis são muito superiores às necessidades do ser humano. Ou vocês acreditam que a fome que existe no mundo, ela é fruto da falta de alimento ou da falta de caridade das pessoas? Então nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus compartilhou a vida conosco. Nós somos uma fração de Deus. Todos nós carregamos Deus dentro de nós. E a função de nós estarmos aqui é justamente essa, encontrarmos o Deus que reside dentro de cada um de nós. Então Deus já fez isso, já nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Compartilhou conosco o dom da vida. E isso basta.
tudo de material que a gente encontra pela vida, que a gente constrói, que a gente acumula, tudo isso não tem importância. Vamos buscar acumular aquilo que nós podemos levar. E o que nós podemos levar? E vocês já experimentaram, por exemplo, dar algo a alguém e não receber de volta pelo menos um agradecimento? Dar algo a alguém e dessa pessoa não receber a gratidão? Então é assim que Deus nos enxerga, tá? Ele nos dá a vida, nos dá o dom da vida, dom de estarmos aqui, e a gente se esquece de agradecer. E Jesus, né? Mateus relatou muito bem, Jesus falava que servir é dar a própria vida para a salvação de muitos. Então, ele, por si, veio a este mundo, se sacrificou, e o maior sacrifício dele, a gente sabe que não foi o sacrifício da cruz, mas foi encarnar entre nós. Ele, um ser extremamente evoluído, extremamente sábio, inteligente, com uma luz esplendorosa. Vocês imaginem vocês pegarem a luz, a força do sol, e colocar dentro de uma lâmpada como essa que nós temos aqui. Esse foi o sacrifício de Jesus. Ele teve que diminuir a sua vibração, como se estivesse espremendo o seu espírito, para que ele conseguisse baixar sua vibração, seu padrão vibratório, para poder se acoplar num corpo atrasado, num corpo ainda imperfeito, e vir aqui deixar a mensagem dele para nós. E nos 10 mandamentos, muito antes, com Moisés, existe inclusive uma parte que fala sobre essa questão da avareza, envolvendo a avareza. Então condena de forma contundente. Então lá diz: não cobiçais a casa do teu próximo, nem sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então é um mandamento. A avareza é condenada por este mandamento. Então não cobiçais o que é do próximo. E aí existe uma parábola muito, muito interessante, que é a parábola do mau rico. Havia esse rico proprietário que plantou e teve uma excelente colheita. E aí, quando ele foi guardar essa colheita, esse trigo que ele colheu em abundância, os celeiros dele não comportavam. A produção foi muito superior. O que ele fez? Distribuiu o que sobrou, o que a produção trouxe-lhe a mais, mandou seus servos destruírem os depósitos, os celeiros, e mandou construir celeiros maiores, para que coubesse toda aquela produção. E desta maneira ele poderia ficar um bom tempo descansando, um bom tempo desfrutando, quem sabe o resto da vida, desfrutando daquilo que ele havia acumulado naquela colheita, que foi muito farta. Terminado o serviço, encheu todo aquele celeiro com uma produção imensa, e naquela noite a morte veio visitar ele. Então, o que essa parábola do Cristo nos elucida? Não ajunteis patrimônios na terra, ajunteis patrimônios no céu. Ele pensando em desfrutar daquilo pro resto da vida, e o material ele não consegue levar. E aí a morte veio levá-lo. Então, nesse caso, o autêntico discípulo, ele rompe com a tentação da avareza, recusando-se a juntar fortuna que a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam. Pelo contrário, acumulam tesouros no céu, longe do alcance da traça, da ferrugem e dos ladrões. Isso está em Mateus 6, 19 a 20.
Então, repetindo sempre aquela mesma história, né? A pessoa que é avarenta, né? Que pensa em acumular as riquezas aqui na terra, se colocando acima dos seus irmãos, achando que com essa fortuna, com essa riqueza, com esse poder, ele vai conseguir ter uma vida plena, e quando ele desencarnar. E na verdade a gente tem que raciocinar da seguinte forma: se acumular fortuna fosse o sentido da vida, quem é rico não ia morrer nunca. Você não concorda? Se o sentido da vida fosse acumular riquezas materiais, a pessoa que acumulou riquezas materiais não morreria. Entretanto, morre. E tudo acaba ficando aqui. O Livro dos Espíritos, para nos esclarecer ainda mais, fala sobre outras questões também ligadas ao destino que as pessoas escolhem nas suas vidas com o objetivo material, né? E na questão 928, Kardec questiona a espiritualidade superior. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação nesse mundo? Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação? E a espiritualidade responde: é verdade. Frequentemente são os pais que empurram os filhos a fazerem essas profissões, caminhos traçados pela natureza. Por esse deslocamento, comprometem sua felicidade e eles serão responsáveis por isso. Nesse caso, a espiritualidade fala de uma situação, por exemplo, um pai bem abastado, rico, quer que o filho dele assuma os negócios ou que siga a sua própria profissão. Um pai que tem uma profissão bastante rentosa quer que o filho siga a mesma profissão, mas o filho tem outra vocação, tem outra aptidão. Quantas vezes nós vemos isso? Né? E o filho acaba sucumbindo, acaba sendo um mau profissional e não cumprindo com o papel. Nós sabemos que todo ser encarnado, ele tem uma programação encarnatória. E se ele veio aqui para ser, por exemplo, no exemplo que a espiritualidade nos deu, que era ser um sapateiro, por exemplo, ao contrário do que o pai queria, que ele fosse médico, né? Ou tivesse uma outra profissão que lhe desse um retorno financeiro maior, ele seria um excelente profissional na área dele e talvez fosse até próspero naquilo. Descubra algo, descubra o que você pode fazer na tua vida por prazer e nunca mais trabalhe. Porque não vai ser trabalho, vai ser tua vocação. E geralmente quem trabalha com prazer naquilo que faz é uma pessoa que alcança a prosperidade, porque o dinheiro não é o fim. O dinheiro é um meio para ele conseguir aquilo que ele deseja na vida. Na questão dos 925, por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Isso aqui é interessante. É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei-o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa que a miséria. E aí tem a segunda parte na questão 814, que fala sobre as provas da riqueza e da miséria. Por que Deus deu a uns riqueza e poder e a outros a miséria? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabei que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a infelicidade ou a fortuna? Tanto uma quanto a outra são boas e ruins. A miséria provoca murmúrio contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria. A gente julga que a miséria é um castigo, né? Mas como bem a espiritualidade nos diz, é um impulso para que nós busquemos exercitar aquele potencial que nós trazemos conosco. Quando você olha simplesmente por uma existência, né, de forma material, isso parece estranho, mas quando a gente olha pelas reencarnações sucessivas pelas quais nós passamos,
isso fica muito claro. Talvez numa outra encarnação tenhamos tido a oportunidade de ter a riqueza à nossa disposição, não soubemos usá-la. Não soubemos usar deste recurso para transformar a nossa vida, transformar a vida daqueles que nos cercam. Impulsionar a sociedade no seu caminho evolutivo. E aí, como castigo ou como compensação, voltamos aí sem os recursos, mas com aquela carga de conhecimento que nós acumulamos ao longo de nossas experiências na carne, para podermos promover, né, o nosso entendimento, pelo menos, do que devemos considerar com relação à busca de nossas vidas como trabalhadores, como profissionais, e não simplesmente como acumuladores de riqueza, acumuladores de patrimônio. E qual seria o uso correto da riqueza, então? Numa oportunidade, Chico Xavier, perguntado sobre essa mesma questão, sobre a avareza, ele deu uma explicação extraordinária. Ele comparou o nosso dinheiro, a nossa economia ao nosso sangue. Quando o sangue circula de forma adequada, ele leva os nutrientes, leva oxigênio a todos os órgãos do corpo, tudo funciona bem, todas as partes do nosso corpo funcionam de forma correta. Quando o sangue deixa de circular de alguma forma ou por algum problema, cria uma trombose. Aquela parte do corpo acaba sendo mal irrigada e aí surge um problema, uma gangrena, um problema sério num órgão, e aí o organismo todo ele começa a sofrer. O dinheiro é a mesma coisa. Se o dinheiro fica acumulado em um só lugar, ele não serve ao seu propósito. Se ele ficar acumulado apenas com uma pessoa ou com poucas pessoas, ele não vai chegar lá onde ele precisa estar para promover o alimento para quem precisa, promover a saúde para quem está doente, promover a educação para quem deseja aprender. Então o dinheiro precisa circular, assim como o nosso sangue. Precisa estar fluindo em todos os segmentos, em todos os setores da nossa sociedade, para que ele cumpra com o seu papel. Para que ele construa uma sociedade mais justa, para que ele construa seres humanos mais justos também. Então a ideia do Chico é extraordinária com relação ao uso correto